Ações do setor de construção civil. Será que tem empresa descontada? Será que tem empresa barata? Será que tem boas oportunidades de investimentos? Esse é o assunto do vídeo de hoje. Mas antes da gente começar, lembra de se inscrever no canal, marcar o joinha se gostar do vídeo e acompanhar o nosso conteúdo aí nas redes sociais, tá certo? Eu sou o Gustavo Machado, sou consultor de valores imobiliários e sócio fundador aqui da Musacap. Mas vamos lá. Então, o setor de construção civil, falando um pouco do setor especificamente, né? Ele é um setor bem cíclico, é um dos setores mais importantes da economia, ele emprega muita gente, ele gera muita renda, né? E também é um setor fundamental para a economia, porque afinal ele que constrói as casas, as residências, os prédios, enfim, as fábricas e todas as questões aí, todas as instalações físicas que nós utilizamos no nosso dia a dia, seja em questões pessoais ou mesmo profissionais, certo? Então, ele gera um PIB considerável, né? Ele gera uma renda considerável para o Brasil e as empresas, né, desse setor especificamente sofreram bastante nos últimos anos, por conta aí principalmente da alta de juros, né? A alta de juros, como a gente viu no último ano especificamente, ela acaba afetando muito o setor de construção civil por dificultar, de tornar mais caro os financiamentos imobiliários e com isso a demanda acaba baixando e os investimentos nesse setor acabam ficando menos atrativos, né? E por isso essas empresas acabaram sofrendo um pouco aí nos últimos meses, nos últimos anos do mercado financeiro. Mas então no vídeo aqui hoje a gente vai pegar basicamente as 5 maiores empresas do setor, tá? Então fiz um filtro ali, peguei somente as 5 maiores e analisei elas individualmente e ranquei para ver qual delas teoricamente seria o melhor investimento. Lembrando que isso não é recomendação de investimento, né? A nossa recomendação de investimentos é baseada no perfil de risco e nos objetivos de cada pessoa, ou seja, aqui é basicamente eu vou expor aí as minhas questões pessoais, como que eu faço para analisar as empresas e o que eu acho dessas empresas especificamente, ou mesmo do setor, tá certo? Com o novo governo a gente pode vir a ver novamente, né, incentivos para esse setor através de subsídios, através de crédito facilitado dos bancos públicos, como o Banco do Brasil e Caixa, que podem então incentivar, voltarem aí, melhorar os investimentos nesse setor e tornar esse setor mais atrativo e as empresas propriamente dita mais atrativos para o investimento, certo? Mas então vamos lá, vamos começar aqui o processo de análise dessas 5 maiores empresas do setor de construção civil. Então hoje nós vamos ver as 5 maiores empresas, como eu falei, do setor de construção civil. São elas a Ivem, a MRVE, a JHSF, a EZTEC e a Cyrela, certo? Eu peguei essas 5 empresas, filtrei aqui pelo PVP, de forma que o menor PVP fique em primeiro lugar, né? Para a gente ver qual a empresa que está teoricamente mais descontada. Lembrando que o PVP é o preço da ação sobre o valor patrimonial da ação. Então, se o PVP está abaixo de 1, quer dizer que você está pagando menos pelo patrimônio daquela empresa, pelo patrimônio líquido daquela empresa, ou seja, pelos ativos, né, pelo capital que tem investido naquela empresa, basicamente. Então, se a gente fazendo uma relação bem simples, né, dá para considerar que quando o PVP está abaixo de 1, quer dizer que a gente está comprando um carro abaixo da FIP. Dá para pensar dessa forma, né? Então a FIP é o valor de mercado do carro, o 1 seria o valor de mercado dos ativos daquela empresa, né? Do patrimônio líquido daquela empresa. Se o PVP está abaixo de 1, quer dizer que a gente está comprando essa empresa por um valor mais baixo do que ela vale, certo? Então esse é o primeiro indicador e eu escolhi o setor de construção civil porque as 5 maiores aqui no caso estão descontadas, estão abaixo do seu valor patrimonial em termos do preço da ação, certo? Então esse é o primeiro parâmetro, né? Eu escolhi aqui uma metodologia de pontuar essas empresas de acordo com os indicadores, certo? Então nesse sentido aqui eu vou dar 5 pontos para Ivem, 4 pontos para MRV, 3 pontos para JHSF, 2 pontos para EZTC e 1 ponto para Cyrela, certo? Então, aqui tem o menor PVP, que é o melhor indicador, vai ter 5 pontos, e aqui tem o pior, né, que é 0,81, vai ter 1 ponto. Nesse caso aqui eu vou dar 3 pontos para essas duas aqui, porque as duas estão em terceiro lugar, certo? Então, vou pontuar dessa forma. O segundo indicador que eu gosto de utilizar é o EV/EBITDA, que basicamente mostra o quanto do lucro operacional da empresa, a receita operacional da empresa, a geração de caixa especificamente da empresa, ela paga o valor da empresa em bolsa hoje, certo? Em quanto tempo
que a gente vê o retorno do investimento baseado no fluxo de caixa que essa empresa gera, fluxo de caixa operacional que essa empresa gera. Então eu vou filtrar aqui pelo EV/EBITDA, que é um indicador muito bom, e esse aqui também, quanto menor, melhor. Isso quer dizer o quê? Então a gente vê que Even tem 3 de EV/EBITDA, JHSF 5, Cyrela 9, EZTC 16 e MRV 31. Ou seja, isso quer dizer que a empresa leva, nesse caso aqui, o fluxo de caixa operacional dela, aquilo que ela gera na sua operação, o EBITDA, ele vai, então o EBITDA, o acrônimo ali, Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization, ou seja, a geração de caixa da empresa, geração operacional de caixa antes dos juros, dos impostos, da depreciação e da amortização. É o fluxo de caixa da operação de fato, aquilo que é gerado pela empresa. Então eu filtrei aqui um EV/EBITDA de 3, quer dizer que em 3 anos a empresa gera um fluxo de caixa operacional suficiente para comprar a operação dela em valor de mercado, comprar a empresa em valor de mercado, ou seja, é bem baixo. A gente vê que teoricamente tem um retorno aí de fluxo de caixa em 3 anos, certo? Então, dessa forma também, vou ranquear de 5 até 1, sendo a melhor empresa tendo 5 de pontuação e a pior tendo 1 de pontuação, que é no caso aqui o EV/EBITDA. Depois, o terceiro indicador que eu gosto de olhar é o indicador PL, ou seja, o indicador preço-lucro, que ele relaciona basicamente o preço da ação com o lucro, o LPA, o lucro por ação que é gerado ali, dado na última linha lá depois do lucro líquido por ação, o lucro líquido da empresa, quanto que ela dá de lucro por ação, que faz essa divisão aí. Então o PL, assim como os outros dois, quanto mais baixo, menor, porque ele quer dizer que nesse caso aqui a JHSF, que tem o menor PL, 4,59, ela leva 4,59 anos para pagar o valor que a gente está pagando pela ação hoje, certo? A cotação dela, nesse caso aqui, está em 5,45, ok? Então, basicamente, se a gente fizer um investimento de 5,45 hoje, em uma ação da JHSF, a gente vai levar 5 anos para ter o retorno desse investimento em termos de lucro da empresa, teoricamente, Então, quanto menor o PL da empresa, melhor. Uma consideração a se fazer: se o PL for negativo, quer dizer que alguma conta que é utilizado nisso está negativo e o preço da ação nunca está negativo, então quer dizer que a empresa está dando prejuízo, certo? Se o lucro é negativo, a empresa está dando prejuízo, então essa regra de quanto menor melhor tem que ser quanto menor, mas positivo, certo? Então PL é muito importante a gente ter isso em mente, O PL sendo negativo não é bom porque a empresa está dando prejuízo, certo? Da mesma forma, então, que os outros indicadores, vai ranquear de 5 até 1, E no final a gente vai ver o resultado desse cálculo aí, tá ok? Depois do PL, eu gosto de utilizar as margens. Historicamente, o setor de construção civil tem boas margens, diferente do varejo, por exemplo, que tem margens muito baixas. O setor de construção civil é um setor que consegue, ter uma lucratividade boa sobre a sua operação. Então, a gente vendo aqui, olhando a margem líquida, que é um indicador bem interessante, esse aqui, quanto maior, melhor, certo? Então, a margem líquida de 40% quer dizer que lá no final do balanço, a empresa está lucrando 40% sobre aquilo que ela, do 100% que ela gerou em receita, certo? Então, é muito boa a margem. Então, aqui a gente vê JHSF, EZTC, Cyrela, Even e MRV em último lugar. Então, todas elas têm margens boas, tá? Mesmo a MRV, que está em último lugar aqui, ela tem uma margem boa em relação a outras empresas da Bolsa, mas não tão boa assim em relação às empresas do setor dela, E a margem líquida é um indicador muito importante, a gente costuma utilizar, porque quer dizer que na última linha, que chama ali a última linha da DRE, a empresa está gerando lucro de fato. Outras margens pode usar, a margem EBITDA, ou enfim, é interessante a gente olhar as margens aqui, principalmente a margem líquida, para ver quanto que essa empresa está gerando de lucro líquido sobre a receita que está sendo auferida, certo? Da mesma forma que os outros, a gente vai ranquear de 5 até 1, sendo a melhor 5 e a pior 1, certo? E vai botar essa pontuação lá na nossa planilha. Depois, dividend yield, que é basicamente o quanto a empresa paga de dividendos sobre o payout que ela tem. Então, o payout é a porcentagem do lucro líquido que ela vai distribuir e sobre isso, pode variar bastante de uma empresa para outra, quanto qual esse dividend yield, ou seja, em porcentagem sobre o valor da ação.
Vamos ranquear aqui da maior para menor, porque, né, afinal, o melhor dividend yield é melhor, o maior dividend yield é melhor para o investidor, mas o dividend yield é interessante de se entender que ele não deve ser uma questão decisória na sua escolha do ativo se o objetivo não for receber dividendos, certo? Porque existem outras formas de rentabilidade, como o ganho de capital, o juros sobre capital próprio, ou enfim, outras formas, né? A gente comparando aqui essas empresas, a gente vê que elas têm um dividend yield muito próximo, de 6, 5, 4%, tirando o JHSF, que tem ali um dividend yield próximo de 3%, por provavelmente, né, estou assumindo aqui que ela seja uma empresa mais voltada para crescimento do que uma empresa mais consolidada como a MRV. Isso talvez se reflita lá no patrimônio líquido. A gente vê que a MRV tem uma capitalização bem maior ali do que a JHSF, certo? Então, o dividend yield não é uma questão decisória no nosso processo de investimento, assim como o PL é decisório, o PVP talvez seja decisório, o EBITDA por si só, né, se for muito alto ali, o EBITDA da empresa não é legal da gente ter, as margens também são questões decisórias, o dividend yield é interessante, quanto maior melhor, mas não é uma questão que vai definir a nossa estratégia, né, a nossa escolha do ativo, se o objetivo não for o recebimento de dividendos especificamente. Certo? Então, se a gente estivesse procurando uma empresa de dividendos, talvez a melhor escolha fosse ali a ZTC ou mesmo a MRV, certo? Mas aí os critérios são diferentes. Aqui a gente está vendo a melhor ação, a melhor empresa, né, lato sensu, tá certo? Próximo critério, então, ranqueamos por dividend yield. Próximo critério, o ROI, o Return on Equity, que é basicamente aquilo que a empresa gera por sócios, para o capital investido na empresa, né, pelos sócios. Então, é o retorno sobre o patrimônio líquido, basicamente. Então, a gente vai ranquear aqui também do maior ROI para o menor ROI, certo? Por quê? Porque essa empresa está gerando mais valor para o seu acionista, está gerando mais valor para o sócio, certo, pessoal? Então, a gente vai ranquear de novo da melhor para pior, sendo a primeira com 5 pontos, a pior com 1 ponto. A gente vê que a melhor aqui é a JHSF, a segunda é Cyrela, a terceira é EZTEC e, por último, a MRV. Então, o ROI é um bom indicador da gente ter ideia, né, se a empresa está conseguindo gerar valor sobre o patrimônio líquido que ela tem lá investido. Depois, dívida bruta sobre o patrimônio líquido. Esse é um indicador de endividamento, de estrutura de capital da empresa. Então, a gente já viu rentabilidade, já viu lucratividade. Tem um indicador interessante que é o de liquidez corrente. Cadê a liquidez corrente? Aqui. Mas como todas elas estão com um índice de liquidez corrente alto, não tem nada preocupante aqui. Eu preferi nem colocar no vídeo, tá? Mas é um indicador que a gente geralmente olha também. Então, ela tem liquidez, ela gera valor para os seus sócios. Vamos ver como está a dívida bruta sobre o patrimônio líquido. E aqui, quanto menor esse valor, maior. Por quê? O numerador, que é a dívida, ele tem que ser menor que o denominador. Então, se o numerador é menor que o denominador, o valor será inferior a 1, certo? Então, a gente vê que quase todas elas estão com um indicador muito bom aqui de estrutura de capital, né? Ou seja, de dívida, baixa dívida, sendo a MRV a única que está com uma dívida talvez maior do que o patrimônio líquido que ela tem investido ali, no dinheiro dos sócios que ela tem lá. Então, é uma empresa que está um pouco mais endividada. Nesse caso aqui, a gente vai ranquear a melhor, no caso, a ZTC, com 5 pontos, e a pior, no caso, a MRV, com 1 ponto, certo? E todas as outras ali estão com endividamento ok, teoricamente o endividamento controlado. Depois, e por último, né? O que a gente faz então, dado todas essas informações que a gente pegou? Lembrando que isso aqui é só análise quantitativa, a gente não entrou em nada de análise qualitativa de ver onde que a empresa está localizada, onde que são os ativos, quais os empreendimentos que ela está tocando atualmente, quais os investimentos que ela está fazendo, quais países que ela atua só no Brasil, atua no exterior também, como é que é a gestão, quem são os gestores, há quanto tempo está lá, como é que é a questão de governança corporativa, ela é novo mercado, é nível 1, nível 2, o conselho é independente ou não, enfim, essas questões qualitativas a gente não vai entrar nesse caso, tá? Porque isso daí envolve tese de investimento, cada um tem o seu, né? Assim, questões ESG, questões de energias renováveis, enfim, qual tipo de estratégia que você quer seguir baseado nessas questões que são, de novo, qualitativas e não quantitativas. A gente está olhando só números aqui e sem se atentar muito em questões estruturais da empresa, né? Questões teóricas da empresa ali, enfim, de tese de investimento
e como que ela está montada, né? E como que é a operação, onde que é a operação e esse tipo de coisa. Basicamente apenas números, tá? Mas feito então esse apanhado de números que a gente olhou, né? Lógico, a gente pode usar vários outros múltiplos aqui. Eu gosto de utilizar esses aqui, certo? E analisar dessa forma as empresas antes de eu ir para análise qualitativa, que de fato vai me mostrar qual escolha fazer. Então eu vou ranquear aqui agora da maior pontuação para menor pontuação no meu ranking. A gente vê em primeiro lugar então JHSF3, em segundo lugar a Even, em terceiro lugar a EasyTech, em quarto lugar a Cyrela e em quinto lugar a MRV. Lembrando que isso aqui não é recomendação de investimento, tá? Isso daqui são critérios pessoais que eu uso para analisar empresas. De novo, somente a questão quantitativa, sem entrar na questão qualitativa, que seria o próximo passo. Então, o que eu faria agora, né? Baseado nesses resultados aqui? Eu pegaria as 3 melhores empresas, possivelmente, né? Então, já que elas têm indicadores bons ali, melhores que as outras, e entraria no RI da empresa, né? No portal lá de relação com investidores, e começaria a entrar em questões qualitativas, como eu falei, de gestão, de questões sociais, questões de governança corporativa, questões ambientais, de conselho de empresa, de gestão de empresa, localização geográfica, enfim, atuação da empresa como um todo, para analisar de fato quem que é melhor e qual empresa que me agrada mais, certo? Então, no nosso ranking aqui, em primeiro lugar, então, seria a JHSF, em segundo, a Even, e em terceiro, a EasyTech. E, de novo, reforço que isso não é recomendação de investimento, é apenas um vídeo aqui mostrando quais os critérios, né, que eu uso, nós gostamos de utilizar aqui na Musa para chegar, né, nas melhores empresas e, lógico, aquelas que estão mais descontadas. Bom, então esse era o assunto do vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado, espero que não tenha ficado nenhuma dúvida. Se ficou com alguma dúvida, se quiser que a gente analise alguma empresa ou algum outro setor especificamente, pode comentar aqui embaixo ou entrar em contato aí através das nossas redes sociais, dos nossos canais aí, YouTube, Instagram, Facebook, enfim, ou e-mail mesmo, né? Como você achar melhor, tá certo? Lembro de novo, né? Isso não é uma recomendação de investimentos, é apenas a minha visão, como que eu faço para analisar as empresas e o que eu levo em consideração, pensando então nesse setor especificamente de construção civil. A empresa vencedora, né, do nosso ranking ali foi a JHSF3, que teoricamente aí é a empresa que tem o maior potencial de entregar bons resultados, né, em caso de um possível investimento, se você esteja visualizando, né, esse setor. Então, concito aí que seja analisado a fundo essas empresas, porque, como eu falei, a gente entrou apenas em análise quantitativa, ou seja, apenas os números da empresa, de rentabilidade, de lucratividade, de endividamento, de estrutura de capital e todas essas questões. A gente não entrou em questões de análise fundamentalista, mas qualitativas, ou seja, a gestão das empresas, a governança corporativa, as questões sociais, as questões ambientais e todas as demais questões aí que você pode incorporar no processo de análise, né? Então, a JHSF, se fosse na minha carteira de investimentos, né, eu partiria para esse segundo passo, que é fazer análise qualitativa e fazer a montagem, no caso de um portfólio ou mesmo de uma tese de investimentos, utilizando então a JHSF. Tá certo, pessoal? Até a próxima!